padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, na alegria de estarmos juntos. Por isso, desejo de coração que esse nosso encontro fortaleça a sua vida, seja um momento de consolação, de que tanto precisamos para não desanimarmos, para não desistirmos. Muitas vezes, os desgastes dos relacionamentos, dos acontecimentos, das incompreensões e das exigências podem nos levar a tender ao desânimo. Nós não podemos desanimar. Por isso, o tempo da Páscoa é para nós um tempo especial de fortalecer o nosso coração e o nosso ânimo pela força da alegria. Alegria que vem desta certeza, a vitória da vida sobre a morte. Nós precisamos, por isso, dar testemunho. Somos testemunhas da ressurreição. E é na medida em que nós testemunhamos a força e a alegria da ressurreição, é que nós nos convencemos com uma convicção que nos faz modular a nossa própria conduta, cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada modo de olhar ao outro no horizonte bonito do amor de nosso Deus. Estamos concluindo a terceira semana da Páscoa, o tempo vai avançando muito rapidamente e vamos escutando agora a Palavra Santa de Deus, nos preparar para celebrarmos amanhã o Domingo do Bom Pastor e começar uma semana que nós vamos dedicá-la orando e meditando como Semana do Bom Pastor. Uma lição que temos que aprender para sermos de verdade como Ele, Cristo, misericordiosos como o Pai. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Amado irmão, amada irmã, a consideração por parte de discípulos de que a palavra de Jesus era dura nos desafia também profundamente. A dureza atribuída à palavra do Senhor não era por rispidez, não era por um modo de dizer e de se dirigir a eles. A dureza atribuída à palavra de Jesus era exatamente porque Jesus falava e todo esse discurso eucarístico, como chamamos do capítulo 6, Jesus falava do grande segredo único da nossa vida. A vida tem que ser vivida como dom, isto é, ofertada, como Ele, Cristo, faz de si. E quem quiser ser discípulo dele tem que compreender que a sua vida não é vida para si, não é uma vida organizada com as suas coisas, mas é uma vida organizada e vivida como instrumento para o bem. Se essa compreensão, de fato, toma o coração de cada um de nós e é uma luz na nossa consciência, a nossa cidadania se qualifica e nós nos tornamos, no papel que temos como cidadãos e cidadãs, onde trabalhamos, onde vivemos, o que somos, nós assumimos o papel de instrumentos para ajudar a sociedade a encontrar novos rumos e novos caminhos.
Esta dureza atribuída à palavra do Senhor, na verdade, é uma questão de fé. Ele mesmo, Cristo, diz saber quem eram aqueles que não tinham fé. A nossa fé não é, portanto, simplesmente uma qualquer apreensão conceitual de noções. As noções e os conceitos são indispensáveis, mas a verdade da nossa fé, ou a autenticidade da nossa fé, se traduz no modo como a gente vive a vida, como tratamos aos outros, como nos empenhamos naquilo que fazemos, superando toda preguiça, superando todo comodismo, superando a mesquinhez que mata e a indiferença que fere. Pedro diz a palavra que precisa ser a palavra saída do coração. Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ao dizer assim, Pedro compreende e testemunha que a vida eterna só é alcançada quando a vida terrena é vivida como oferta. São Cirilo de Alexandria, comentando o Evangelho de João, nos lembra algo importante. Ele diz, lembrando o Senhor, eu morro por todos, a fim de que por mim todos tenham vida. Para tanto, tornei-me semelhante a vós, um homem autêntico da descendência de Abraão, a fim de ser semelhante a meus irmãos. São Paulo também compreendeu isso muito profundamente. Ele comenta, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Aquele que tinha o poder da morte e, por conseguinte, a própria morte, não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira se Cristo não tivesse se oferecido em sacrifício por nós. Um só foi imolado pela redenção de todos, porque a morte dominava sobre todos. Cristo, portanto, entregou seu corpo em sacrifício pela vida de todos, e assim a vida nos foi dada de novo por meio dele. O corpo de Cristo dá vida a todos que dele participam, repele a morte dos que a ele estão sujeitos e os libertará da corrupção, porque possui em si mesmo a força que a elimina plenamente. Esta é a dureza da palavra atribuída a Cristo, mas essa, na verdade, é a nossa fé. A fé compreendida e traduzida em gestos de oferta. Por isso, não temos outras alternativas senão sermos bons e fazermos o bem sempre, como Ele mesmo ensina, até mesmo aos que se põem na contramão ou como adversários. Peçamos essa graça para que assim nós possamos caminhar na direção da vida eterna e ajudar o mundo a encontrar o caminho da justiça e do amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria
da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, ilumine seu caminho, fecunde a missionariedade de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.